Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Alice, professora de linguagens, e hoje a gente vai corrigir a questão número 31 do caderno rosa do Enem de 2022. Então a gente tem esse texto que o título é O Complexo de Falar Difícil. O que importa realmente é que o detentor do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0, até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria, teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda, mediante as imposições dos Códigos Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos de temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$ 5,00 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plena 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5,00 de pão francês? Agora entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Então o texto traz essa situação de comunicação, de comprar um pão na padaria, e questiona um pouco sobre o nosso uso do português, o que a gente valoriza como um bom português e em que situações de comunicação isso realmente faz sentido, E aí o enunciado da questão diz o seguinte: nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de: letra A, se ter um notável saber jurídico. Não é sobre isso o texto, O saber jurídico é só um exemplo ali que ele traz para fazer os questionamentos que ele quer propor. Então, não é a letra A. Letra B, valorização da inteligência do falante. Também não. É só um questionamento que faz ali sobre que inteligência a gente valoriza, mas não é esse o foco do texto. Letra C, falar difícil para demonstrar inteligência. Justamente o contrário, Isso é o que o texto critica, sobre como falar difícil não quer dizer necessariamente inteligência. Letra D, coesão e coerência em documentos jurídicos. Também não é o ponto do texto, Não fala sobre documentos jurídicos, não é esse o foco. E letra E, adequação da linguagem à situação de comunicação. Justamente isso, esse é o ponto do texto, Sobre como a gente tem que adaptar, tem que entender que as situações de comunicação vão pedir diferentes linguagens, e nem sempre o que a gente vê como o português rebuscado faz sentido em todas as situações comunicativas, Então a gente fica com a letra E como resposta correta, adequação da linguagem à situação de comunicação. E é isso, espero que tenha ajudado e até a próxima.